Para concluirmos, então, a questão dos partidos políticos, tá? Nós temos aqui dois fundos aqui instituídos pela Constituição Federal e tem leis aí que regulamentam. Um deles chama fundo, que é o famoso fundo partidário, né? Para evitar aquela questão de financiamento de campanha por empresas, né? Campanhas políticas ali e o político acabar de ficar subordinado pelas empresas. Para evitar isso aí foram feitas alterações aqui na nossa Constituição Federal com a emenda constitucional, uma emenda a 97 de 2017, depois nós tivemos outra aqui em 2021, a 111 de 21 e a 117 de 22. Tá? Por fim, aí a 133 de 2024. Então nós temos aqui dois fundos aqui instituídos aqui, tá? O fundo partidário aqui e o fundo eleitoral. São dois fundos, tá? Grosso modo falando, dá para dizer que o fundo partidário, no primeiro momento é importante que se diga que não tem mais doação de empresas, tá? O fundo partidário é um fundo gerenciado pela Justiça Eleitoral e ele tem multas eleitorais, as multas que são aplicadas são depositadas nesse fundo, e doações de pessoas físicas também vão para esse fundo, para o fundo partidário. E o fundo eleitoral, que é para eleição mesmo, ali no ano da eleição, ele tem somente orçamento público, ali, orçamento da União, para financiar ali as campanhas políticas, tá? É isso, fundo eleitoral, o partidário, então ele pode receber doações aí de pessoas físicas, tá? Além das multas da Justiça Eleitoral. E o outro somente da União, receita da União aí no fundo eleitoral. Tá bom? Então, do fundo partidário, os partidos, aqui tem uma decoreba que é bem complexa. Não sei se cai, mas eu vou falar aqui, tá? Partidos aqui só têm direito ao fundo partidário e acesso gratuito à rádio e televisão, né, aquela propaganda eleitoral gratuita, partidos que tiverem um desses dois requisitos aqui que eu falarei agora, tá? Que cumprirem uma das duas alternadamente, tá? Que tenham na Câmara dos Deputados 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Esse é alternado, daqui a pouco eu vou falar o outro critério, que pode ser o outro, tá? Então, o primeiro, 3% divididos no mínimo por 1/3 aí das unidades da federação. Nós temos 27 unidades da federação, estados, né? 26 estados do Distrito Federal. Então dá 9, né? 27 dividido por 3 dá 9. Então, 3% dos votos em no mínimo 9 unidades da federação, tá? Com no mínimo 2% em cada uma delas. 2% desses votos aí, desses 3%, entendeu? Então, é um critério bem complexo aqui de distribuição, né? Se tu considerar 100% dos votos, né, desses 100% dividido por essas 9 unidades aí, né? Se uma delas tiver 1%, por exemplo, desses 100% aí, 100 votos, né? Faz conta, 100 votos dividido por 9. 90 votos dividido por 9. Teria que ter, no mínimo, ali, vota aí, se tu fizesse uma divisão exata, daria 10 votos para cada uma das 9 ali, né? Então, tu tem que ter, no mínimo, 2 votos, que é 2% para uma delas. Se tiver um voto, já ferrou, já não tem direito ao fundo partidário por esse critério aqui. Então tem que ter no mínimo 2% para cada uma dessas 9 unidades da federação. Entenderam? Do total de votos adquiridos na Câmara dos Deputados. Por que falo em Câmara dos Deputados? Porque a Câmara são os representantes do povo. São 513 deputados que representam o povo. Os senadores representam os estados, que são 3 senadores para cada estado. Que dá um total de 81, tá? O outro critério é 15 deputados federais em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Tá? Então, é um ou outro, alternado. Então, 15 deputados para 1/3 das unidades, que são 9. Então, tem que ter 15 deputados distribuídos aí pelo menos 9 estados, ou Distrito Federal, tá? É isso. Isso é injusto com partidos pequenos, do meu ponto de vista, né? Partidos pequenos, o pluripartidarismo existe, só que como é que eles não terão direito a um partido pequeno que não tenha lá 15 deputados, por exemplo, no segundo exemplo? Ele já não tem direito ao fundo partidário, já fica uma situação um pouco ruim para esses partidos, né? Para fazerem suas campanhas eleitorais, tá? Os deputados e vereadores perdem o mandato se eles saírem do partido, se desligarem do partido. Por que eles perdem o mandato, pessoal? Deputado e senador, e vereador.
Porque lembra que eu falei que é eleição proporcional? O voto não é do deputado ou do vereador, o voto é do partido. Então, quando tu votas lá para um determinado candidato, como eu disse na aula anterior, tu tá votando para o partido, a verdade é essa, para deputado ou vereador. Se ele sair do partido, ele perde o mandato. Aí entra o próximo vereador, que era o deputado suplente, que ainda não havia entrado, né? O primeiro suplente assume a vaga, tá? O senador perde o mandato se sair do partido. Presidente da República, que é majoritário, tá? Presidente da República, senador, prefeito, governador, perdem? Não perdem, porque o povo votou neles, não foi no partido. Por isso é que teve presidente já que saiu do partido, que ele foi eleito. E ele não perdeu o mandato. Senador, mesma coisa, tem senador que muda de partido, tá? E não perde o mandato porque o voto é dele, tá? Porque é majoritário. Em regra, ele perde. Só tem uma exceção que foi instituída em 2017. Se o partido dele não preencheu aqueles requisitos lá do fundo partidário, que eu acabei de falar, por exemplo, 15 deputados em 1/3 que ele não tem direito ao fundo partidário, o partido que ele foi eleito, porque é muito pequeno, aí ele pode mudar de partido. É a exceção. Foi instituído pela emenda 97 de 2017. Para que ele não seja prejudicado numa próxima eleição, porque não tem dinheiro do fundo partidário, né? Esse deputado, essa deputada, podem mudar de partido. É a única exceção, tá? Aí tem algumas coisas aqui que são bem interessantes, que beneficiam as mulheres e mulheres, né? E pessoas pretas e pardas. Primeira coisa, mas antes de falar, né? Diz aqui, ó. Os partidos têm que aplicar no mínimo 5%, falando das mulheres, tá? Do fundo partidário, lembra que o fundo partidário são multas da Justiça Eleitoral e doações de pessoas físicas. No mínimo 5% desse dinheiro que está depositado lá, do fundo partidário, tem que ser aplicado em campanhas aí de promoção da participação política das mulheres. Para a participação política das mulheres. Então já começa por aí. 5% já está amarrado. Do 100%, né? Campanha. Então são promoção. Aqui não é campanha eleitoral, promoção. Campanhas, né? Da Justiça Eleitoral e dos próprios partidos para incentivar as mulheres a se candidatarem. Tá? Aí, do fundo eleitoral e do fundo partidário, dos dois fundos agora, 30% no mínimo tem que ser distribuídos aí pelos partidos. O fundo eleitoral, não esqueçam que é o fundo que o governo federal doa para os partidos políticos, né? É do orçamento federal no ano da campanha eleitoral. E o fundo partidário, repetindo, é multa eleitoral e doação de pessoa física. No mínimo 30% desses dois fundos aí tem que ser destinado a campanhas eleitorais de mulheres. Campanhas eleitorais gratuitas ali para rádio e televisão, né? Propaganda, né? Para as candidatas, no mínimo 30%. É uma cota, então, para as mulheres. Tá bom? Para a campanha eleitoral. Então, além daqueles 5% para incentivar as mulheres a se candidatarem, esses 30% é que as mulheres que já são candidatas. Tem que repassar para elas poderem fazer a campanha rádio e televisão gratuita, tá? No mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas. Se tiver muitas candidatas, daí aumenta, é o mínimo 30%. E para concluir agora a aula, dos dois fundos, tanto o fundo eleitoral quanto o fundo partidário, 30% cravado, então não é no mínimo 30%, é 30% desses fundos vai para candidaturas de pessoas pretas e pardas. Isso aqui foi inserido em 2024, emenda constitucional 133. Então percebam, se tu pegares aqui do fundo partidário e do fundo eleitoral, vai dar 60%. Desses fundos, 30% vão para pretos e pardos e no mínimo 30% para as mulheres. Sobra 40%, então, para ter o raciocínio, 40% em tese para demais pessoas, demais candidatos, que não se enquadram, né, nem mulheres nem pretos e pardos, 40%. Só que não esqueça que o fundo partidário, que é aquele fundo da Justiça Eleitoral, aquele fundo partidário que tem doação, 5% no mínimo daquele fundo vai para
promoção aí de participação política das mulheres. Então, no caso do fundo partidário, sobra 35% para os demais candidatos. Entenderam? Porque 30% vai para a campanha de pretos e pardos, vamos botar mínimo 30% para mulheres, já dá 60%. Com 5% para promoção de participação política das mulheres, vai dar 65%. Então sobra 35% para demais candidatos aí que não se enquadrem nem preto e pardo e nem mulher. É isso, tá, pessoal? Difícil pra caramba, mas para o concurso para a Polícia Federal, principalmente, é importante isso aí. Porque não esqueça que a Polícia Federal trabalha muito com crimes políticos. É uma das atribuições da Polícia Federal, crimes políticos. Então, importantes essas informações aqui para os futuros colegas aí da Polícia Federal, tá? Abraço aí. Então, a partir de agora, eu vou publicar lá no meu YouTube todas as aulas lá para a Polícia Federal e para a Polícia Civil. Vou botar nas playlists lá, organizar ali, com as aulas que eu já gravei a partir do artigo 18, que fala da organização do Estado, para ficar bem organizadinho mesmo, para ficar o material, os vídeos lá de forma organizada, mas como eu disse, né, para aquelas pessoas que são mais metódicas, né, para o estudo, tá bom? Um abraço.